Sim. Glória a Deus. Salmo 37, irmão, versículo 5, que diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Amém. E ele o Fará. fará. Glória a Deus. Irmão, veja bem, o milagre, será se ele está no esforço ou na entrega? É o que nós vamos aprender nessa manhã. Por quê, irmão? Porque muitas das vezes a gente se esforça e se cansa, né? Só que a palavra de Deus, ela está dizendo aqui, no Salmo 37, versículo 5, está falando não para mim me esforçar, mas para eu me entregar. Para nós se entregar. Mas quem se entrega se esforça, sim ou não? Ou seja, Deus não pediu a Abraão o seu filho Isaque para entregar para Deus, só que ele precisou se esforçar, acordar de madrugada, ir para o monte onde Deus disse que ele tinha que ir, pegar lenha, subir o monte, passou 3 dias andando, depois teve que subir o monte. Ou seja, tudo teve um esforço, não é isso? Mas só que muitas das vezes pode ser o contrário. Qual é o contrário? Eu posso estar me esforçando, mas sem uma entrega. Sem entrega. Vamos lá, vou te dar um exemplo aqui, né, na manhã deste dia. Caim e Abel foram entregar a oferta a Deus. Né? Só que o esforço de Caim não valeu de nada. Ou a entrega de Caim não valeu de nada. Ele até se esforçou de levar. Entendeu? E é o que nós vamos aprender hoje. Irmão, tem muitas coisas que a gente pensa que a gente está certo, mas a gente está errado, né? Porque quando aparecem pessoas que têm um entendimento melhor do que a gente, tem experiência naquilo que a gente está fazendo, ele vai dizer assim, está tudo errado o que você está fazendo. Mas se você quiser fazer o que é certo, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Só que veja bem, se nós tivermos humildade, aí a gente vai reconhecer. Poxa, eu pensei que eu estava certo, mas eu estou errado, eu quero melhorar. Quando a gente quer melhorar, irmão, a gente procura ajuda, a gente pede informação, se entrega naquilo. É muito interessante. A palavra nos lembra em Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Muitas vezes, irmão, pensamos que precisamos lutar com nossas próprias forças, mas a Bíblia nos ensina que o verdadeiro poder está em confiar. Não é sobre o quanto você se esforça, mas sobre o quanto você entrega sua vida, seus planos e seus sonhos nas mãos de Deus. Agora, você veja bem, irmão, a prosperidade do homem, a prosperidade da mulher, pode estar não no esforço. Porque eu vou ler uma passagem, eu vou mostrar para vocês, eu gosto muito dessa passagem, Provérbios capítulo 8, versículo 17. Cadê? 8, 17. 17 e 18, ó. Diz assim, ó. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscam, me acharão. Aí lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim, ó. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E a sua justiça. E essas coisas lhe será o quê? Acrescentado.
Ou seja, será se Deus ele está sentando ou fazendo do meu coração seu trono para me governar? Será se Deus está sentando no seu coração e fazendo, querido, querida, do seu coração o trono dele? Isso é muito importante para a nossa vida. Porque enquanto Adão e Eva obedeceu a Deus, continuou no paraíso. Mas no momento que eles decidiram agora não obedecer e fazer do jeito deles, eles perderam a bênção. Por isso que muitas das vezes, irmão, nós podemos estar dentro da igreja perdendo as bênçãos. Podemos estar num ambiente que favorece, irmão, a prosperidade. E nós estamos perdendo. Por falta de submissão, obediência. E isso é muito importante. Aí, em Provérbios ainda, capítulo 8, agora o versículo 18, diz assim, ó, riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Em outra tradução vai dizer, sabe o quê? Que a prosperidade, a riqueza, a justiça estão com Deus. Enquanto nós, homem e mulher, se esforça, aí talvez você pode dizer assim, ó, pastor, cai nessa, fica em casa esperando que caia do céu para ver se vem. Não, irmão, não é esse sentido. É o sentido de priorizar a Deus naquilo que a gente vai fazer. Colocando Deus em primeiro lugar. Não é que eu não vá sair para trabalhar. Irmão, sabe que hora eu acordo, irmão? Para começar a trabalhar 5 horas da manhã. Tem gente que diz assim, sou desocupado, isso é de quem não está querendo fazer nada, vai procurar uma roça para capinar, vai fazer igual os discípulos, vai pescar. Meu irmão, ninguém sabe a hora que eu acordo e começo minhas atividades, 5 horas da manhã, todo dia, de domingo a domingo. Tudo com ordem e decência. Tudo com ordem e decência. E muitas das vezes não tem hora para dormir. Tem para acordar, mas para dormir não. Só que eu me esforço. Mas nesse esforço eu tenho que dar uma entrega. Porque senão o meu esforço pode ser tudo em vão. Agora veja bem, irmãos. Com Deus está o quê? A riqueza, a prosperidade, a justiça. Você imagina aí. Aí, olha só, eu me esforço para ter tudo isso. Esqueço de Deus. Não tenho tempo para Deus. É verdade. Olha só, irmão. Olha só, o meu patrão diz assim, Jusilã, hoje eu vou precisar que você faça hora extra. E culto. E tem culto. E aí, pastor? Eu não vou falar nem de culto, irmão. Seu patrão diz assim, eu vou precisar que você faça hora extra hoje. E você combinou com a sua filha de levar ela no shopping quando chegasse em casa. Você combinou de levar a sua esposa, os seus filhos para passear. Mas o seu patrão disse assim, eu preciso de você hoje para fazer hora extra. Não é obrigado. E aí, qual é a minha e a tua decisão? É uma decisão, irmão, que vai chatear um ou outro, isso é verdade. O patrão não vai gostar muito de você dar um não para ele. A sua esposa, a sua filha não vai gostar de você ligar e dizer assim, não vou poder hoje sair com vocês. Não é estreito, irmão. Agora você acha, irmão,
que Deus fica alegre também quando ele leva não? Irmão, será que nós priorizamos Deus na nossa vida? Gente, ele está dizendo aqui, entrega o teu caminho. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e sou o quê? A vida. E ninguém vai ao Pai, senão o quê? Por mim, irmão. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Agora você imagina só, irmão, que tipo de expectativa eu quero ter? Por quê, pastor? Porque a entrega é um dos atos mais profundos da fé cristã. Entregar-se a Deus é confiar plenamente em seus planos, mesmo quando não entendemos hoje. Vamos refletir sobre o que significa uma entrega total e como isso transforma a nossa vida espiritual. Nós podemos ter alguns exemplos na Bíblia, como Abraão. Abraão confiou no impossível. Deus pede Isaac, não pede? Deus pede Isaac. Só que Deus pede Isaac para quê? Alguém sabe? Sacrifício. Hã? Sacrifício, para ver se ele estava no amor no filho ou amor em Deus. Sacrifício, né? Beleza. O amor dele estava no Deus Todo-Poderoso, isso estava no filho. Verdade, verdade. Na verdade, Deus, quando pede a Abraão o seu filho Isaac, não é para matar, irmão. Você imagine se Deus mata Isaac? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Só que ali Deus estava o quê? Trabalhando o coração de Abraão. Irmão, eu não sei se vocês sabem, mas Abraão, antes de Isaac, Abraão vivia levantando altar para Deus. Depois que Isaac nasce, você não vê mais Abraão levantando altar. Irmão, muitas das vezes nós somos assim. Você concorda? Você concorda? Você concorda aí, Marcelo? Marcelo Lino aqui, ó. Raimundo, Júnior, Valessa. Vocês concordam, gente? Vocês aí que acredito que conhecem a Bíblia. Muitas das vezes nós somos assim, Denis. Nós estamos pedindo uma benção, estamos atrás de uma benção. É culto à noite, é escola dominical, é campanha. Mas depois que recebe a benção, tchau. Cadê fulano? Cadê ciclano? Cadê Beltrano? Não que a gente vai viver uma vida religiosa, de bater ponto. Não, não é isso. Mas por que antes de receber a bênção vivia lá? E agora não vive mais? Agora não precisa estar todo dia. E por que estava antes? É interessante essas coisas. A quem que vai pagar minhas contas se eu não trabalhar? Deus colocou 7 dias. Você não vai ver na Bíblia, você não vai ver na Bíblia eles trabalhando de noite. De noite foi feito para quê? Descansar. E um dia na semana para quê? Um dia na semana. Para descansar. Descansar e dedicar aquele dia para Deus. Só que nós vivemos no mundo hoje diferente, um mundo corrido, né? Um mundo corrido, um mundo apressado, um mundo onde as pessoas se apressam. Um mundo de concorrência, se você não fizer, vem outro e faz, você perdeu. Tem isso também. Não é assim, Denis?
Aí, para nós não perder, a gente tem que se submeter a algumas coisas, porque é o sistema do mundo. É muito interessante essas coisas. Eu não estou aqui criticando, não estou aqui dizendo que faz hora extra, eu fiz muita hora extra na minha vida. Mas o Deus que nós servimos é o Deus do impossível, né? Mas essa é, e justamente, Marcelo, esta é a questão, e confiar. E quem que eu confio? Que é o tema de hoje. Eu confio na entrega ou confio nos meus esforços? Entendeu aí? Eis a questão. Você está entendendo aí? Se eu estiver entendendo, você vai entender. Glória a Deus. Olha só. Em Gênesis capítulo 22, do versículo 2 ao 3, a Bíblia vai falar sobre essa questão que Deus pede Isaac. Abraão entregou o que tinha de mais precioso. Tá entendendo? Qual é a minha e a tua necessidade nessa manhã? Qual é a sua necessidade nessa manhã, Lucas? Graciene, qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade, Maria? Qual é a nossa necessidade nessa manhã, irmão? O que nós expomos a Deus nessa manhã em oração? Nós estamos falando aqui do Isaac, né, filho de Abraão, apareceu aqui o nome Isaac. Deus abençoe sua vida, irmão. Fernando, tá? Alves, Deus abençoe todos que estão aí acompanhando. Nós estamos no ensinamento aqui nessa manhã, irmão. Esforço ou entrega? Para nós entendermos que às vezes nós estamos se esforçando, mas nós não estamos se entregando. Abraão, ele teve que fazer uma entrega que Deus pediu, mas ele teve que se esforçar. E muitas das vezes nós se esforçamos, mas não se entregamos aquilo que nós devemos fazer. Me esforcei tanto, mas saiu mal feito. Já aconteceu isso com vocês, já? Já aconteceu isso com vocês? Vocês fazerem algo e depois vocês mesmos se cobrarem, que coisa mal feita que eu fiz. Será que é porque nós não fizemos uma entrega naquilo que nós fomos fazer? Será que a nossa vida com Deus hoje, irmão, nós estamos só se esforçando para ir para a igreja, se esforçando para ir para o culto, se esforçando para pegar uma Bíblia, se esforçando para orar, se esforçando para ler, para jejuar. Meu, você imagina no dia de jejum uma luta. Mas sabe por que é uma luta no dia de jejum? Quem que sabe? É porque está justamente matando a carne, crucificando a carne. Então a carne está revoltada. Se liga nisso aí, que isso é importante. Por que quando muitos que jejuam, irmão, é cara feia, não fala, fica diferente, está na carne? É porque justamente, irmão, a carne está revoltada. Por isso que esse é o significado. Se nós entendêssemos, nós ia jejuar, não era só até meio-dia, não. Ia jejuar até 3 horas da tarde, ia jejuar até 6 horas da tarde, ou ia jejuar 24 horas. A carne está revoltada deles. Ela não quer jejuar, ela quer comer. Vocês entenderam aí o porquê? Por isso que quando Jesus foi ensinar acerca do jejum, Jesus disse assim, quando vocês jejuarem, lava o rosto, pinte o cabelo. Não mostra que estão lá com cara feia. Não. Isaías capítulo 58 vai falar sobre o verdadeiro jejum. Quando os judeus jejuavam, irmão, os judeus ficavam tudo bruto, espancando os empregados. E Deus disse, não é esse tipo de jejum que eu quero, não. Ou seja,
A palavra de Deus nos ensina, nos mostra o que Deus pede e nos mostra como Deus quer que nós venhamos fazer. Às vezes nós estamos fazendo algo e não está dando certo. Por quê? Porque Deus até pediu, mas eu estou fazendo do meu jeito. Não sei se vocês já se depararam com isso, eu já me deparei, principalmente eu sou do norte, irmão. Ixi, meu. Os pais da gente muito bruto. Fazer você comprar uma coisa, você comprava errado, volte. Eu não mandei você fazer isso, não mandei você comprar assim, volta agora. Mas eu volto, eu não quero saber. Vai e faz certo. Comprava errado, meu Deus do céu. Você aconteceu muito isso comigo, meu. Lá vai eu ir lá lá no Ceará chamava boteco. Lá, Chama venda. Aqui chama venda, né? Armazém. Chamava boteco lá. Lá eu lá no boteco de novo. Com a cara mais lisa. Sobrava 50 centavos, comprava 2 balas, uma volta. Fulano. Não. O que acontecia? Minha mãe mandava comprar uma coisa que o dinheiro era certo. Só que eu comprava outra coisa e o dinheiro sobrava. Eu disse, sim, sobrou dinheiro, eu comprava de bala. Quando chegava com as balas e cadê o... Não, volta. E agora? Chupei 2 balas. Não quer saber, te vira. Vai voltar e vai apanhar. E se você não trouxer, você vai apanhar. Tá aqui o cinturão aqui, ó. Eu apanhava mesmo assim, né, pastor? E nem morri. Eu apanhava mesmo assim, falava que ia apanhar, fazia certo. E nem morri, então vivi um da Silva. Mas vamos lá. A entrega verdadeira exige confiança, obediência imediata e fé no caráter de Deus. Agora, olha só, gente. Para nós confiar em Deus, nós precisamos acreditar em Deus. Precisamos acreditar. Agora eu te pergunto, irmão, só o nosso falar resolve? Uma certa vez Jesus disse para, se eu não me engano, foi Filipe. Quando Jesus estava mostrando o caminho para ir para o Pai e tal, aí, não sei, eu acho que foi Filipe que disse assim, pois mostra-nos o Pai, isso basta. E Jesus disse assim, poxa, se vocês não estão acreditando no que eu estou falando, acredite pelo menos nas minhas obras, ou seja, no meu testemunho. Vocês veem a mim, estão vendo o Pai. Então, muitas das vezes, nós temos dificuldade de acreditar, gente. Muitas das vezes, as pessoas têm dificuldade de acreditar em mim, em você, em nós. Por quê, irmão? Por causa, muitas das vezes, de quê? Do testemunho. Tem gente que fala demais, fala muito, e não vive. E por causa de uns que dão mau testemunho, os pessoal generaliza que todos são assim. Jesus falava e vivia. Hoje, irmão, o que nós precisamos mais fazer é viver aquilo que a gente fala, é testemunhar verdadeiramente. É as pessoas olhar para nós, irmão, e acreditar. Agora, vamos lá. Você que está aí na live, como é que você vai acreditar em mim se você não me conhece, se você não convive comigo? Eu posso estar pregando uma coisa aqui e ser uma pessoa... Como é que eu posso dizer? Para falar a palavra certa. Para não me perder. Hã? Uma pessoa desonesta, uma pessoa injusta, um adulto, um mentiroso, um enganador. E estou aqui usando a palavra de Deus para falar. Né? Posso não falar muito bonito, mas palavra bem colocada que eu não tenho estudo, né? Sou uma pessoa que hoje eu dou ensinamento, falo das coisas de Deus pela misericórdia de Deus. Mas não sou uma pessoa estudada. Mas, veja bem, também não dá direito você me criticar, porque você não me conhece. Sim ou não? Como também não é obrigado você receber o que eu estou ensinando. Aquele que não ajunta, espalha. Aquele que não espalha, ajuda.
Uma coisa eu digo, uma certa vez Jesus disse para os discípulos, mostrando os fariseus, disse assim, não faça o que eles fazem, mas faça o que eles ensinam, porque eles estavam ensinando coisa boa. Só que, veja bem, se lembra de Naamã, o leproso, o general da Síria? Naamã, ele colocava suas armaduras e saía de casa todo mundo, coronel, não, general, né, só disso. General para cá, respeito para cá, o cara, ganhou muitas guerras para o rei da Síria. Só que quando ele chegava em casa, ele tinha que tirar as armaduras. Aí para a família não tinha como ele esconder. A família não tinha como ele esconder a lepra, esconder o pecado, esconder a doença. Lá fora, mas pode ser uma coisa, mostrar uma coisa que a gente não é dentro de casa. Por isso que o Senhor está dizendo aqui no Salmo 37, versículo 5, entrega. O que ele quer dizer com isso? Só o esforço não está resolvendo. Eu estou me esforçando. Não, se esforçar é uma coisa, irmão. Mas será que eu queria fazer isso? Não. Então é só, não passa de esforço. Então você não vai se dedicar, você não vai dar uma entrega. Muitas das vezes pode estar assim diante de Deus, você sabia? Muitas das vezes, Isadora, nós podemos estar assim. Iram, Carmelinha. Nós podemos estar assim, é ou não é? Só que o que Deus está pedindo nessa manhã? Que nós viemos fazer uma entrega verdadeira. Por quê, irmão? Porque, veja bem, voltando aqui, Deus pede a Abraão Isaac. Mas não era para matar Isaac. Era o meio de levar Abraão a fazer de novo altar para adorar a Deus. Porque era o próprio Isaac que, para Abraão, estava atrapalhando dele adorar, dele fazer altar, dele buscar a Deus. Não que Isaac era culpado, é que Abraão agora colocou toda a sua dedicação no filho. Muitas das vezes, irmão, alguém pode estar atrapalhando de você ir para a igreja, adorar a Deus, voltar a você viver para Deus como você vivia. Às vezes você pediu tanto uma varoa, irmão, e Deus permitiu. Você pediu tanto um varão, Deus permitiu. E agora que era para ir os dois juntos para a igreja, agora um está atrapalhando o outro. Será se está assim? Pediu tanto um filho, era estéril, Deus abre a mão, dá um filho, agora não vai para a igreja por causa do filho. Aí, olha só, com Abraão, Deus quer dizer, eu quero o teu filho. E eu quero que você vá sacrificar ele lá em Moriá. Lá, passou 3 dias andando, ao esforço. E quando vai passar 3 dias andando, ainda para subir um monte. Só que na hora que ele foi sacrificar o filho, ele disse, não precisa, eu não quero isso. Não quero isso, eu só queria te trazer para o altar. Ô, calabaderebecai. Eu queria só te trazer para o altar. Irmão, tem coisas que Deus permite na nossa vida só para nos levar para o altar. O altar da adoração. Chega, eu estou toda arrupiada. Eita Deus. E nós não entendemos as coisas de Deus. Talvez Deus permitiu tu perder o que você perdeu para você voltar a buscar Ele de novo. Talvez Deus permitiu acontecer o que está acontecendo para te trazer para o altar dele de novo. As coisas de Deus é tremenda, cara. As coisas de Deus é tremenda. Sole, né? Perdoa aí, mas como eu tenho um pouco de dificuldade, mas dá para entender.
Então, assim, por que isso está me acontecendo? Por que isso está assim? Ai, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu, irmão. Talvez essas coisas estão assim ou estão acontecendo porque Deus está te atraindo, te chamando para o altar. Se lembra, gente, de Paulo, quando vai orar e pede para que o Senhor tirasse da carne dele o espinho, e ora 3 vezes ao Senhor, e o Senhor disse que não ia tirar aquele espinho da carne dele. Por quê? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso, meu filho, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o que Paulo diz? Já que é assim, então quero viver sempre fraco, para que o teu poder se manifeste na minha vida. Tem pessoas, irmãos, que Deus não pode dar mais, senão ele se perde. Senão ela se perde. Tem pessoas, irmãos, que nós temos que entender. Precisamos entender o que está acontecendo conosco. Muitas das vezes Deus não quer nos perder. Deus não quer perder eu, não quer perder você, Deus não quer perder. Se lembra de Ana? Lá de 1 Samuel? Ana, Penina e Elcana. Ana, Penina, Elcana. E ela não poderia ter filhos. E a outra tinha. E era uma humilhação para uma mulher judia, né? Naquela época, não ter filho. Mas para Deus nada é impossível. Só que Elcana, né? Que era o marido dela, né? Gostava dela. Mesmo assim. Tratava ela com todo carinho. Mas ela não aceitou. Outra coisa que eu aprendo, irmão. Tem coisas que nos entristecem, tem coisas que nos desanimam. Irmão, não aceita. Não desista de buscar sua vitória. Ana perseverou. Ana, de ano em ano, ia à casa de Deus, com Penina e Elcana. Uma das vezes ela vai para onde? Para o templo. Nem quer comer, nem quer beber. E ela vai ali conversar com Deus. E o sacerdote olha para ela e diz assim, ela está embriagada. E ela diz para o sacerdote, não, meu senhor, tua serva não está embriagada, é a minha alma que está abatida. E ali ela faz um voto, olha a importância do voto com Deus. Tem gente que não acredita nessas coisas, né? Mas amém, eu respeito. A Ana faz um voto com Deus, Senhor, se tu me der um filho, se tu abrir a minha amada, me der um filho, esse filho eu entrego para a tua obra. Uma valha nunca passará pela cabeça dele. Ele acredita que é igual o Nazireu, né? Consagrado a Deus. Consagrado, né? Isso. Igual o Nazireu. Agora veja bem, Elcana ora, faz um voto, depois vai para onde está Penina e Elcana, come e voltam para casa. Só que ela não sabia que Deus tinha ouvido a oração dela. E Deus abre a madre dela, ela tem um filho. Quando desmama a criança, leva a criança para Eli, o sacerdote. Ela cumpre o voto dela. Irmã, ela poderia não cumprir, né? Era uma mulher que não tinha filho, o primeiro filho ainda nasce. O primeiro filho é homem. Ah, Senhor, tu sabe, né, Senhor? Tua serva estava na necessidade, precisando, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Não. Segundo te dou. Jesus disse, aliás, tem uma palavra na Bíblia que diz assim, aquele que, eu acho que é Eclesiastes, aquele que faz voto e não cumpre, ele é chamado de quê? Tolo.
Aquele que faz voto e não cumpre é chamado de tolo. É melhor que não tenha feito, fazer e não cumprir. Porque nós podemos levar na brincadeira, Deus leva a sério. Deus leva a sério. Vera, Deus abençoe sua vida. Leila, Wesley, né? Alberto, Deus abençoe. Lucília, louvado seja o nome do Senhor. Agora veja, irmão, nós somos muito falhos, somos. Se for dizer assim, quem fez voto e não cumpriu? Só que a gente tem que levar a sério essas coisas. O que a Ana fez? Quando desmamou, a criança foi lá e entregou, irmão. E a criança foi um propósito para a obra de Deus, porque os 2 filhos de Eli estavam em pecado. Irmão, olha só que falta de temor. Os filhos de Eli estavam levando mulheres para o templo para ter relação na casa de Deus, irmão. A Bíblia diz que chegava as ofertas, chegava lá as coisas consagradas, eles iam com um garfo lá, metiam na panela, tiravam os melhores pedaços. Pastor, eu conheço muita gente fazendo isso assim, mas não se preocupa não, se preocupa com a sua vida. Porque cada um vai pagar, vai prestar conta. Olha a morte olha como terminou o fim de Elias. De Elias não, de Eli e os 2 filhos. Ofni e Finéias. Foram mortos na guerra. Pegaram a Arca da Aliança sem a preparação e é onde perderam os... Aí veio a notícia pro velho em casa, que era Eli, gordo, não jejuava mais, só queria comer. Soube da notícia, se encostou para trás, a cadeira se quebrou, caiu do alpendre, quebrou o pescoço. Ó a morte, irmão. Aí, quem é que assume? O filho, o filho de Ana. Samuel. Se tornou juiz, sacerdote e profeta. 3 em 1. Que interessante. Deus abençoe a sua vida, João. Então, assim, só que aquele voto que ela fez e cumpriu a promessa, a Bíblia diz que enquanto Samuel era vivo, houve paz em Jerusalém. Olha só, irmão, houve paz na casa de Ana. Agora a gente cumpre, a gente faz um voto, não cumpre, vem trazer paz, vai trazer o quê, irmão? Problema. É ou não é? Mas a Bíblia diz que no tempo de Samuel, o tempo que ele estava vivo, houve paz. Houve paz. Querido, para nós encerrarmos, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Entregar é lançar toda a vida sobre o Altíssimo. É permitir que ele direcione nossas decisões. No entanto, deixa mais ter a idade, tudo o que desejamos é ter o controle total de nossa vida, ter o poder de decisão e ser independente de todos. Mas na vida espiritual, tudo funciona de forma diferente, pois não há maior demonstração de fé do que viver na dependência de Deus. A recompensa para essa firme decisão é a realização dos nossos desejos, muito além do que pedimos ou sonhamos. Ou seja, Deus realiza o desejo do nosso coração. Deus realiza o desejo do seu coração. Mas para isso nós precisamos viver na dependência dele. Veja bem, irmão, Deus tira o povo do Egito para levar para a terra prometida. Só que no deserto,
Tem uma hora que Moisés precisa subir o monte, passa 40 dias e 40 noites no monte. Quando Moisés desce, como é que ele vê o povo? Desviado. Desviado, cultuando outro Deus. No Egito o povo tinha ouro? No Egito o povo tinha prata? No Egito o povo tinha bens? Não tinha nada. Mas quando Deus tirou o povo do Egito, ou seja, todo o povo egito teve que dar as suas riquezas para os hebreus. E eles saíram do Egito rico. Veio eles glorificar a Deus, irmão. Eles murmuravam. E na ausência de Moisés, eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Olha aí. Estamos desempregados, pede o emprego, Deus abre as portas no final do mês. Vai glorificar quem? É forte. Pede um carro, Deus dá um carro, o carro vai ser consagrado para quem? Pede uma família, Deus abençoa a família, e agora? Josué disse, eu e minha casa serviremos a quem? A Deus. A Deus. Ao Senhor. Então, que nós venhamos, irmãos, entender que muitas das vezes estamos nos esforçando, mas sem verdadeiramente uma entrega. E precisamos não só se esforçar, mas como a Bíblia diz aqui, entrega. Entrega o quê, irmão? Entrega o teu caminho. Entrega as tuas vontades. Entrega tudo ao Senhor. Não é que você vai parar no tempo, não é que você vai ficar numa rede, não é que você vai ficar de braço cruzado, igual eu estou. Não. É confiar. Que as decisões não venham a ser minha, mas as decisões venham a ser do Senhor, para que eu possa trilhar aquilo que Ele diz, vai, eu vou. Você diz, fica, eu fico. O importante é eu estar no centro da vontade de Deus, para que tudo venha a dar certo. Então, podemos estar até nos esforçando, mas o que Deus está pedindo na manhã deste dia é que nós venhamos fazer uma entrega para Ele. Deixa eu fazer uma oração. Pai Santo, querido, poderoso. Graças te dou por essa palavra. Talvez não era o que queriam ouvir, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, que nós viemos olhar hoje para nós e fazer uma análise de como estamos, Pai, te servindo, te adorando, fazendo as coisas para ti. Quem se esforça se cansa. Mas como diz a tua palavra, entrega é confiar, é acreditar. Uma certa vez Jesus diz, vinde a mim os cansados sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu peço ao meu Deus, Pai, que essa palavra possa nos levar a refletir, nos levar a entender que o Senhor está nos chamando para o teu altar, que o Senhor é o dono do ouro, da prata, o Senhor criou os céus, a terra, o mar e tudo que nela há. Eu quero pedir a tua bênção sobre nós que participamos nesta manhã deste ensino, aqueles que vão abrir essa live depois, Pai, e vão visualizar, ouvir. Pai, alcança com a tua bondade a tua misericórdia. Graça te dou. Em nome de Jesus, tira do nosso meio as doenças e enfermidades, repreendo contra nossas ídolos olho grande, inveja, palavra de maldição, e quem crê, diga Amém. Amém. Deus abençoe a todos, está terminado, e amanhã estamos aqui nesse mesmo canal, irmão, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus, bendito seja o teu nome.